Boa tarde, pessoal. Olha só, vamos fazer uma aula, tá? A nossa sexta aula, parte um. A parte 2 vai ser para quinta-feira, tá? Então, álgebra linear, Sicomp, professor Cláudio Mael, né? A nossa sexta aula, parte um, tá? Que a data seria essa, mas teve que ser adiada bastante por causa da greve, né? Vocês estão vendo aí no compartilhamento. Pessoal, a gente vai entrar agora, praticamente no coração da álgebra linear, tá? Certo? Então a gente viu até agora o que que a gente sabe. Vamos ver, vamos entender bem o que que a gente sabe. Resolver sistemas, tá? É importante saber resolver sistemas, e para resolver sistemas e também para calcular determinantes, inverter matriz, é preciso se conhecer bem a técnica do escalonamento, tá? Então, basicamente é isso que é necessário, tá? Escalonamento de matrizes, tá? E saber lá resolver os sistemas e interpretar, né, as diversas possíveis situações, que é o sistema não ter solução nenhuma, o sistema poder ter uma infinidade de soluções e saber colocar aquela infinidade de soluções de uma maneira amigável, e o sistema ter uma única solução, a gente exibir essa única solução, né, por substituição regressiva, né? Bom, vamos lá. Também a decomposição LU, aquela coisa toda. Agora a gente vai começar a prosseguir aqui, tá? Com a parte que é o coração da álgebra linear. Esse tipo de tema aqui, num curso convencional de álgebra linear, é apresentado cheio de definição, teorema, lema, demonstração, essas coisas todas. Aqui a gente vai seguir uma rota alternativa. A gente vai apresentar, né? Espero que da maneira que eu tenha encontrado aqui, a maneira mais precisa possível, mais simples também. E a gente vai utilizar esses conhecimentos, tá? Mais como ferramentas, tá? A gente vai assumir, na maioria das vezes, que eles são válidos, tá? Muitos realmente são razoavelmente evidentes, outros nem tanto, mas aqui nessa abordagem, a gente vai utilizar, tá? A gente não vai fazer aquela demonstração que é normal dos matemáticos, aquela abordagem formal da matemática. A gente vai tentar pegar os resultados principais, tá? Decorar no bom sentido, né? Ter aquela convivência com esses conceitos, né? Básicos. Como eu disse, muitos deles são razoavelmente evidentes, tá? Alguns até mesmo intuitivos, e nós vamos tentar nos concentrar em trabalhar e utilizar esses conceitos, tá? Para a gente poder avançar nas nossas decomposições matriciais que potencialmente terão é, aplicações na carreira aí futura de vocês, tá? Parte de ciência da computação. Então, pessoal, vamos lá. Vamos fazer aqui uma abordagem bem pragmática, tá? Espaços vetoriais associados às matrizes. Tá? Vamos associar bem eles à matriz, não vamos falar daquela maneira abstrata lá dos livros, né, clássicos de matemática desse tema de álgebra linear. Então vamos lá, espaços vetoriais associados às matrizes. Então nós vamos dar definição, vamos dizer o que é independência linear, o que são subespaços, o que são subespaços gerados, base, dimensão, representação matricial de vetores, subespaços fundamentais, tá? Exemplos e problemas. Eu deixo também dizer que nessa abordagem que a gente vai fazer aqui, eu peço para que vocês, como exercícios dessa parte aqui, façam os exercícios que estão aqui na própria aula mesmo, tá? Que eu vou fazer aqui, vocês completem esses exercícios, estudem direitinho, que já vai ser a maneira de treinar, tá bom? Para economizar tempo e também para que o estudo seja integrado, tá? O exercício integrado ao estudo. Vamos lá. Às vezes essa história, não, você vê a teoria, depois você faz exercício, a coisa fica meio distante, né? Muitas vezes não tem o link aqui, vamos linkar, tá? Vamos fazer o link direto aqui das coisas. Então, vamos lá, tá? Então, o nosso primeiro tópico dessa aula vai ser o espaços vetoriais associados às matrizes, tá? Pessoal, nós vamos considerar, né, matrizes sobre um certo, né, corpo K maiúsculo aqui, tá? Então, o que que significa isso? Tá? Esse K podem ser por exemplo, né? Existe uma infinidade enorme dessa estrutura algébrica chamada corpo.
Mas as principais para a gente aqui são os racionais, né, os reais e os complexos, né? Principalmente os reais, né? Os complexos também vão ser importantes. Vamos lá, então uma matriz, pessoal, tá? Que tenha m linhas e n colunas, como essa que está aqui, visível, você vai poder considerar que as colunas ou as linhas delas são vetores, tá? Então vamos olhar, por exemplo, aí, ó. Observa essa matriz A como um conjunto de colunas, tá? Então ela teria, pessoal, ó, n colunas, tá? Ela teria n colunas. Então você teria como se fosse n vetores, tá? Do Km, tá certo? Você teria aqui, ó, n vetores, tá? Que viveriam lá no espaço Km, tá? E você pode vê-la também como uma coleção de linhas. Em vez de você vê-la como uma coleção de colunas, você também poderia vê-la como uma coleção de linhas, tá? Então, nesse caso, as linhas são vetores do Kn, tá? Então, a matriz M por N, ela teria M, né, linhas, e cada uma dessas linhas você poderia considerar, identificar elas com vetores do Kn, tá? Então, seria assim, por exemplo, assim, A11, A12, A13 até A1N, tá? E essa outra que seria outro vetor, né? Linha, né? Identificado com vetor, no caso, né? A21, A22, A23 até A2N, tá? Identificação é imediata, tá, pessoal? Então, vamos observar aí, né, que se essa matriz for, por exemplo, real, então as linhas seriam identificadas com vetores do Rn, né, e as colunas como vetores do Rm, tá? Se ela fosse uma matriz complexa, as linhas seriam identificadas como vetores do Cn e as colunas como vetores do Cm, tá? Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Então, o Kn, né, é um espaço vetorial sobre K, tá certo? Vamos pegar agora o espaço Kn. O espaço Kn, por exemplo, o R3, né, o R4, é o que a gente chama de um espaço vetorial sobre o corpo K. Ele vai generalizar o R2, o R3, tá? Ok? Então pode ser o C2, C3, o C4, enfim, tá? Esses são os espaços, digamos, básicos que a gente vai estar trabalhando. São os KNs, tá? São generalizações do R2, do R3, tá, pessoal? Ou seja, do plano cartesiano, do espaço cartesiano. Bom, nesse espaço KN, né, as operações de soma e multiplicação soma de vetores e multiplicação de um vetor por um número, um escalar, né, do próprio corpo K, são fechadas, tá certo? Então, o que caracteriza, por exemplo, o R3, o R4, o KN, generalizando, é, essas regras que a gente vai ver agora. Elas possuem uma operação de soma fechada, ou seja, se você pegar dois vetores do Kn e somar, dá um terceiro vetor do próprio Kn. E se você pegar um número K do corpo K e multiplicar por um vetor de Kn, novamente dá um outro vetor, o vetor KV, tá? Também de Kn. Então a gente diz que essas operações são fechadas, tá? Dentro do próprio espaço vetorial. E além do mais, pessoal, para que Kn seja um espaço vetorial, além dessas operações fechadas, essas operações elas devem ser ou devem obedecer a 8 propriedades básicas, tá? A primeira, as 4 primeiras têm a ver com a soma, tá? Então vamos ver aqui. A soma de vetores é comutativa, tá? A soma de vetores é associativa. Existe um elemento neutro da soma que nós chamaremos de vetor nulo, tá? Ou seja, V mais o vetor nulo é o próprio V. E para cada vetor V, desse espaço Kn, vai existir um chamado vetor simétrico, que a gente vai denotar por menos V. A soma de V com o seu simétrico reproduzirá sempre o vetor nulo do espaço. Tá? Além disso, ainda tem duas operações multiplicativas, tá? Compatibilidade multiplicativa. Então vamos lá. A gente convenciona que 1 vezes V, né? 1 é um elemento identidade multiplicativa do corpo. 1 vezes V é o próprio V.
a gente diz que K1 que multiplica K2V é a mesma coisa que K1, K2V, ou seja, exemplo, né? Multiplicar um vetor por 20 é a mesma coisa que multiplicar por 5 e depois por 4, certo? E também a compatibilidade entre soma e multiplicação, né? Aqui a gente tem a distributiva com relação à soma no corpo e aqui a gente tem a distributiva com relação à soma no espaço vetorial, tá? No espaço de vetores, tá? Então, o que que vem a ser o espaço vetorial Km sobre o corpo K, tá? Ele é um conjunto que tem essas duas operações fechadas em si mesmas, tá? Soma e multiplicação por um escalar, e essas duas operações devem satisfazer, tá? Todas essas oito propriedades, tá? Então, se você tem isso, você tem um Kn. Ó, o R2, o R3, tá? R4, são exemplos, tá? Bom, agora, existem teoremas básicos, tá? Que a gente vai listar aqui como sendo, tá? A demonstração disso aqui não é nada difícil, tal. Quem quiser dar uma olhada aí no Google, inteligência artificial, ou algum livro texto básico, tá? Ou pode perguntar para mim também em sala de aula também, sem problema, tá? Mas vai valer esses três teoreminhas básicos aqui importantíssimos, tá? A primeira é a regra do cancelamento, ou seja, olha só, se você tem V mais W igual a V mais U, tá? Isso implica que W é igual a U, tá? Isso é chamada regra do cancelamento, como se você pudesse passar aqui, você pudesse cancelar o V nos dois lados da equação, tá? Você tem essa soma, assim, você pode cancelar o V nos dois lados, então fica W igual a U, certo? Maravilha. A segundo teoreminha básico é que o vetor nulo de um espaço vetorial Kn, ele é único, só tem um, tá? Poderia ter dois, três, mas só tem um, tá? E a propriedade importante também com relação ao vetor nulo, tá? É que, por exemplo, o número zero vezes qualquer vetor de Kn reproduz o vetor nulo, tá? E o vetor nulo multiplicado por qualquer número do corpo reproduz o vetor nulo, tá? E você pode também observar aqui uma outra coisa, é que se você tem um produto KV igual ao vetor nulo, ou duas ou um, tá? Ou K é o número zero, ou V é o vetor nulo, tá? Não existe outra possibilidade, além dessas duas. Bom, e o terceiro, né, diz o seguinte, que se dado um vetor, tá, de Kn, tá, o seu simétrico é único, tá? Ok? O seu simétrico é único, ou seja, um vetor não tem dois simétricos, tá? E a gente também faz aquela convenção básica, né, que toda vez que eu escrever W menos V, o que eu estou querendo fazer na realidade é W mais o simétrico de V, tá? Então, quando eu vou escrever W menos V, nada mais é do que somar W com o simétrico de V, tá? Uma simplificação da notação. Vamos prosseguir aqui, pessoal. Então, agora a gente vem uma demonstração, uma coisa que a gente já falou e tal, mas agora vamos formalizar um pouco melhor, tá? Que é o que eu chamo aqui de definição 1.1. Tá? O que que vem a ser uma combinação linear de vetores, tá? Lá num espaço Kn, tá? Pessoal, uma combinação linear de vetores é mais ou menos isso aqui. É uma soma de vetores que estão eventualmente multiplicados por escalares, tá? Isso aqui. Pode ser, uma combinação linear pode só ter o K1V1, tá? É obrigatório ter os outros. Então, generalizando, você pode ter K1V1 mais K2V2, ou então mais gente, tal. Aqui num caso de combinação de S vetores, tá? Com os... Então, olha só, é uma soma ponderada de S vetores em, tá? Em Kn. Então, ó, os coeficientes K1 são chamados pesos, tá? Também podem ser chamados de pesos da combinação linear, ou coeficientes da combinação linear também são chamados. Vamos ver um exemplinho aqui no R3, pessoal. Um exemplinho interessante aqui no R3. Vamos lá. O exemplo 1.1. Então, a gente tem aqui, ó, a combinação linear de três vetores aqui do R3. Ó, então, olha só, duas vezes o vetor 0, menos 1, 3, mais menos quatro vezes o vetor 1, 0, menos 1, mais três vezes o vetor 0, 1, 2.
Então, quando você faz essas operações aqui, vai reproduzir o vetor menos 4, 1, 10, tá? Eu peço que vocês vejam com cuidado aí, que então, quer dizer, essa combinação linear aqui é o vetor menos 4, 1, 16. Falei 10, mas era 16, tá? Menos 4, 1, 16. Tá? Aqui embaixo, um exemplo de uma combinação linear, né? Quando você está no espaço C2, né? De números complexos. Então, por exemplo, eu fiz essa combinação linear aqui, ó, 6i que multiplica o vetor i1, né, do C2, mais o 3, que também é um número complexo, né? Claro, todo real é complexo, que multiplica o vetor 1, né, 1 menos i. Então, se você fizer essa continha aqui, tá? Eu peço que vocês verifiquem aí com calma. Isso vai dar o vetor menos 3, vetor complexo, né? Menos 3, 3 mais 3i, a segunda componente, tá? Verifiquem aí se tem algum erro, eu peço que vocês ajudem aí na elaboração desse texto, tá, pessoal? Obrigado aí antecipadamente. Agora, uma observação muito importante com relação a essas combinações lineares, tá? Observação 1.1. Olha só, nota que a gente pode considerar um sistema linear, tá? Como a busca pelos coeficientes que tornam a combinação linear dos vetores uma sentença verdadeira. Olha só o que eu estou querendo dizer com isso. Olha só, pessoal. Imagina que você conheça os vetores, esses três vetores aqui, tá? O fato de ser 3 é só uma brincadeira, pode ser 4, 5, 1, 2, tá? Não importa. Imagina que você conheça três vetores, o vetor U, o vetor V e o vetor W. Então, o vetor U tem as componentes o 1, o 2 e o 3, o vetor V tem as componentes V1, V2, V3, o vetor W tem as componentes W1, W2, W3. Então, se eu fizer, ó, tá? Eu estou supondo que os vetores U, V e W são conhecidos e que o vetor B também é conhecido, tá? Eu conheço B1, B2 e B3. A pergunta que está se fazendo é: quais serão os pesos x, y e z que, quando multiplicados formando essa combinação linear à esquerda, tornam o lado esquerdo igual ao direito, tá? Pessoal, olha, você pode ver que pela definição de produto, né, de matrizes, isso aqui é equivalente a esse sistema linear aqui, tá certo? Então você vê que resolver um sistema linear, né, é equivalente a determinar quais são os pesos da combinação linear que, tá, que resolve em cima de um termo B conhecido. Tá? São equivalentes, tá? Duas coisas equivalentes. E daqui, pessoal, a gente extrai uma lição muito importante, tá? Que é o seguinte, ó. A condição necessária e suficiente para que um sistema linear ax igual a b tenha solução, tá? É que o termo independente B seja uma combinação linear das colunas da matriz dos coeficientes A. É o que está aqui exatamente, tá vendo, pessoal? Isso aqui seriam colunas, tá? Da matriz A, tá? Então você vê que para que um sistema tenha solução, o termo independente B tem que ser uma combinação linear das colunas da matriz A. Caso contrário, não funciona, né? É uma tautologia, né, pessoal? Tautologia é falar a mesma coisa com outras palavras. Tá? Então, resumindo, a condição necessária e suficiente para que um sistema linear ax igual a b tenha solução é que o termo independente B seja uma combinação linear das colunas da matriz A. Tá? Agora, vamos ver uma, uma lição, uma definição importante aqui. O que que vem a ser um conjunto de vetores linearmente independente em Kn? Olha só. Vamos considerar esse conjunto aqui, ó. Tem o vetor V1, o vetor V2, o vetor V3 até o vetor VR, tá? Então vamos considerar que eles sejam esses vetores aqui, tá? A11, A21, A31, até N1, depois A12, A22, A32, a N2, assim por diante, tá? Eu tenho, portanto, então, pessoal, ó, R, tá? R vetores da coluna do, tá? Do Kn. Então vamos pensar o seguinte, pessoal, e vamos supor que esse R é menor ou igual a N, tá? Então eu digo que esse sistema, esse conjunto de vetores é linearmente independente, a gente abrevia para LI, se a única solução da combinação linear, ou seja, desse sistema homogêneo,
com esse termo independente aqui seja sendo o vetor nulo, é a solução trivial para os pesos, ou seja, os pesos são a única solução é a solução onde todos os pesos são nulos, tá? Ou seja, não tem uma infinidade de soluções, só tem esse sistema aqui só teria uma única solução, tá? Então, nesse caso, se esse sistema aqui só tem uma única solução, eu digo que essas colunas aqui, que esses vetores são LI. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco, tá? Então, isso é equivalente a dizer que as colunas, né, da matriz, né, são R vetores, tem que esse equivalente a dizer que a matriz cujas colunas são esses vetores tem posto R, tá? Não tem variáveis livres, portanto, tá? Posto R o posto é igual ao número de colunas e, portanto, nunca vai ter variáveis livres e, portanto, vai ter uma única solução, certo? Vamos lá, vamos ver um exemplo aqui, pessoal. Exemplo 1.3. Vamos considerar esse conjunto de três vetores do R4, tá? Então, o vetor 1, 0, menos 1, 1, o vetor 1, 1, 0, menos 1 e o vetor 1, menos 1, menos 1, 1. Três vetores do R4. Vamos observar se ele é LI ou não. Então, o que que a gente faz? Olha só, a gente vai colocar eles na forma de colunas de uma matriz A, que seria naturalmente uma matriz 4 por 3, e vamos fazer o escalonamento, tá? Quando você fizer o escalonamento, o posto vai ser 3, tá? Como o posto é 3, não tem variável livre, então esse sistema é LI, é linearmente independente. Eu peço para que você verifique fazendo o escalonamento, mostrando realmente que quando você escalonar essa matriz A forma escalonada U vai ter 3 pivôs, tá? E, portanto, não teremos variáveis livres, tá? Vamos ver agora um outro exemplo, o exemplo 1.4. Tá? Agora nós temos aqui, por exemplo, esses quatro vetores aqui do é, R4, tá? Esse sistema a gente vai ver que ele não é LI. Quando um sistema de vetores não é LI, ou seja, quando tem mais do que uma solução, quando tem, né, uma infinidade de soluções, a gente vai chamar ele de LD, de linearmente dependente, tá? Então, olha só, se você colocar isso aqui né, construir uma matriz com essas colunas aqui e fizer o escalonamento, eu deixo para que vocês verifiquem, você vai ver que o posto é 2. Ou seja, vão ter, né, como seriam quatro variáveis, teriam duas variáveis livres. E, portanto, esse sistema teria uma infinidade de soluções, o sistema homogêneo associado, né? A isso aqui teria uma infinidade de soluções, tá? E nesse caso, portanto, a gente diz que o conjunto de vetores é LD, ou seja, linearmente dependente. A gente vai entender por que esse nome dependente justamente por essa observação 1.2. Vamos lá. Todo sistema de vetores que é LD, tá? É Si somente C. Se um sistema de vetores é LD, é porque vai ter pelo menos um vetor lá dentro que é a combinação linear dos demais. Tá? Tá aqui, ó. Se você tem um sistema LD, é porque pelo menos um vetor lá dentro, digamos o VI, ele é uma combinação linear dos outros vetores restantes, como está aqui, tá? A1V1 mais A1, 2V2, bababá, tá? Ok? E vice-versa. Se pelo menos um dos vetores for combinação linear dos anteriores, então aquele sistema é obrigatoriamente LD. Tá? É Si somente C. Então vamos lá, vamos voltar ao exemplo lá, né? Ao exemplo em curso, o estudante pode verificar que, né? Esse exemplo que eu pedi para vocês fazerem no final, que deu LD, você pode verificar que se eu colocar x igual a 1, x1 igual a 1, x2 igual a 0, x3 igual a 1 e x4 igual a 1, tá? É uma solução possível, tá? Para a equação homogênea. E, portanto, você pode verificar, né, que o V3, né, pode ser escrito como combinação linear, tá? Ela aqui, dos outros vetores. Eu peço que você verifique isso atentamente, tá? Com os dados aí do problema anterior, né? Desse aqui, tá, pessoal? A melhor maneira de aprender é fazer essa continha explicitamente, né? O que já está mostrado aqui, só você efetivar junto com os vetores lá. Eu deixo essa tarefinha para vocês fazerem, para você estar verificando isso aí. Tá? Qualquer dúvida, pessoal, a gente tira em sala de aula, tá bom? Bom, essa observação 1.2 é muito importante, tá? Então vamos repeti-la, tá? Se um conjunto é LD, é porque pelo menos um dos vetores
tá? Pode ser escrito como combinação linear dos outros vetores restantes. E vice-versa, tá? Se um dos vetores é combinação linear dos outros restantes, então o conjunto unindo todos eles é um conjunto LD. Vamos lá. Agora vamos para a observação 1.3. Ó. Todo conjunto de vetores com R vetores, tá? Do Kn, onde R é maior do que N, é LD. Tá certo? É LD. Por quê? Tá? Por quê? Tá? É simples. O posto não pode ser maior do que o número de linhas, tá certo? Se você tem mais colunas do que linhas, certamente os vetores coluna formam um sistema LD, tá? Elaborem melhor isso aí. Bom, a outra observação 1.4 é o seguinte, ó. Dado um conjunto LD de vetores, tá? Por exemplo, com R vetores, um conjunto LD com R vetores no Kn, tá? Com pelo menos um vetor não nulo. Tá? Então, sempre é possível se extrair um subconjunto de vetores que é Li. Observe o exemplo abaixo e generalize o resultado. Vamos ver, pessoal, olha aqui. Nós temos aqui no R5, tá? Eu peguei aqui 5 vetores do R5. Esse conjunto é LD, tá? Como é que você vai saber isso? Você vai pegar e colocar eles aí nas colunas de uma matriz escalonar. Você vai ver que vai ter variável livre, tá? Você vai criar a matriz A, né? Criando a matriz A, cujas colunas são os vetores acima, em seguida você vai efetuar o escalonamento e vai obter essa matriz aqui, tá? Eu peço que você verifique os cálculos aí. Então, você vê que essa matriz aqui já escalonada, ela tem um, dois, três pivôs, tá certo? Então, o posto 3. Portanto, esse conjunto aqui é LD, linearmente dependente, tá? Agora, olha só, pessoal. Vamos olhar aqui, ó. Apareceu um pivô na primeira coluna, tá? Atenção para isso aqui. Apareceu um pivô para a primeira coluna, apareceu um pivô na terceira coluna, nesse exemplo, tá? E apareceu um pivô na quinta coluna, tá? Ó, primeira, terceira e quinta é onde ocorrem os pivôs. Então a gente vai dizer que a primeira coluna, a segunda, a terceira coluna e a quinta coluna são colunas pivôs, tá? Aí você volta na matriz original, tá? E escolhe, então, a primeira coluna da matriz original, a terceira coluna e a quinta coluna da matriz original. Pessoal, esse conjunto é LI, tá? Tá ele aqui. Por quê? Tá? Ou seja, de todo conjunto LD, sempre é possível se extrair um subconjunto LI, tá? De todo conjunto, não nulo, naturalmente, né? Onde tem vetores diferentes do vetor nulo. É, sempre é possível se extrair um subconjunto Li. Dessa forma que eu indiquei. Você coloca aí os vetores na forma de coluna, faz o escalonamento e escolhe as colunas pivôs. Aí você volta na matriz original, tá? E pega somente as que correspondem àquelas colunas lá onde tem os pivôs. Tá? Aí você tem um conjunto Li. Por que que isso sempre funciona? Tá? É importante isso aí, pessoal, para a gente calcular a base, tá certo? Ok? Então, essa conta é importante. Eu peço que vocês façam isso aqui, tá? E verifiquem aí. Bom, pessoal, agora vamos ver aqui um conceito muito interessante. Então, até agora a gente trabalhou com o espaço vetorial, né? Inteiro lá, o Kn. Agora a gente vai ver, tá? Que para cada espaço vetorial, Kn, você vai ter o que a gente chama de subespaços vetoriais. São subconjuntos do Kn, tá? Não vazios, naturalmente, tá? Que possuem, funcionam como espaços vetoriais autônomos. Vamos entender melhor isso aqui. Então, um subconjunto S do Kn não vazio é dito um subespaço vetorial se seus elementos, munidos das mesmas operações de soma e multiplicação lá do Kn, satisfazem as mesmas condições que definem Kn.
Ou seja, funcionam como um mini espaço vetorial morando dentro de um espaço vetorial maior. Tá? A gente denota essa relação de subespaço dessa maneira aqui, tá, pessoal? Então não é menor, tá? S não quer dizer que S é menor do que Kn. S é um subespaço vetorial, tá? A gente utiliza o mesmo símbolo de desigualdade aí, tá? De Kn, tá? Então vamos ver aqui, pessoal. Exemplo 1.5. Então, ó, subespaços chamados triviais do Kn. Tá? Um conjunto que contém somente o vetor nulo, tá? E o próprio Kn. Esses são os chamados subespaços triviais, são sem graça. Um porque é muito grande, né? Porque é o próprio espaço, e o outro porque é muito pequeno, que só contém o vetor nulo. A gente está interessado nos intermediários, tá, pessoal? Então, olha só um exemplo interessante esse aqui, ó. Vamos considerar que S, o exemplo 1.6. Vamos considerar que S, tá? É o conjunto formado por vetores do R3, mas não o R3 inteiro, tá? Apenas os vetores XY de componentes XYZ, tais que essas componentes sejam ligadas por essa equação aqui, ó. X menos 2y mais z igual a zero, tá? Então, por exemplo, ó, o vetor, bota aí, o vetor 1, 1, 1 pertence a S, tá certo? Se eu colocar 1, 1 e 1, vai pertencer a S. Agora, se eu colocar, por exemplo, 101 não vai pertencer, tá? Então, o vetor 111 está em S. Já o vetor 101 não está em S, porque não vai satisfazer essa equação, tá? Olha só, pessoal, esse conjunto aqui é um subespaço vetorial do R3 e é um plano, tá? É um plano que passa pela origem do sistema, né, de coordenadas lá, cartesiano, tá? Ou seja, 000 é sempre uma solução, né? Vetor nulo, todo esse subespaço vetorial vai ter que conter o vetor nulo. Então, olha só, a gente pode utilizar aqui uma regrinha interessante, ó. Para verificar se um subconjunto S de um forma um subespaço vetorial do Kn, basta mostrar que S é fechado para as operações de soma e multiplicação por escalar, tá? Isso é um teoremazinho, não é difícil mostrar, mas a gente aqui eu só quero que a gente decore, ou seja, para mostrar que um subconjunto é um subespaço vetorial, basta mostrar que ele é fechado para soma e para multiplicação por escalar. Então vejamos aqui um caso genérico, ó. O exemplo 1.7 diz que esses são os vetores de Kn que satisfazem esse sistema homogêneo aqui, AX igual a zero. Isso é um subespaço vetorial. Sim, porque olha só, se x1, x2 e w são soluções do sistema homogêneo, está claro que a soma x1 mais x2 também é solução, tá? E que o múltiplo de uma solução também é solução, tá? E observa que esse exemplo generaliza esse exemplinho aqui, tá? É um sistema, isso aqui é um sistema, né? Um sistema degenerado, no seguinte sentido, que ele só tem uma equação, né? Mas é um sistema homogêneo, tá? Esse aqui diz que qualquer sistema homogêneo caracteriza um subespaço vetorial. Bom, então voltando ao exemplo anterior, pessoal, ó, vamos mostrar que S tem outra caracterização alternativa. O S que eu estou falando é o do exemplo 1.6, tá? Esse aqui. Então, aqui, né, a gente sabe que isso aqui é equação de um plano, né, no R3, mas vamos ver uma outra caracterização interessante desse plano. Olha só. A gente pode mostrar, né, aquela coisa, pode supor que já está na forma escalonada, então você tem as variáveis livres, né, olha lá. Z e Y seriam variáveis livres. Então, você poderia escrever assim, ó, Z igual a beta, Y igual a alfa e X é igual a, passando para o lado direito lá, 2 alfa menos beta. Então, colocando naquela forma fatorada, né? Colocando na forma fatorada, isso aqui ficaria assim, ó, né? Os elementos típicos lá do plano seriam assim, ó, 210 vezes alfa mais, né, menos 101 vezes beta, com alfa e beta sendo quaisquer números reais. Então, todos, né, os vetores daquele plano S podem ser escritos dessa maneira aqui, ó, na forma de combinação linear. Olha que interessante, tá? Todos os vetores desse plano aqui, ó, tá? Desse planinho aqui, podem ser escritos como combinações lineares desses dois vetores aqui, por exemplo. Isso é uma maneira importante de escrever, tá? Depois a gente vai ver que isso aqui vai formar uma base desse subespaço.
Tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. O conjunto W, né, de vetores do R4, tá? X, Y, Z, T, tais que essas duas equações aqui homogêneas, tá? Tenham validade, ou seja, tal que esse sistema aqui tenha validade, é um subespaço vetorial. Então, como exercício, pessoal, eu quero que você coloque isso aqui na forma de combinação linear, tá? Você vai resolver esse sistema, colocar lá em relação às variáveis, aquela coisa lá, tá? Igual a gente fez no exemplo anterior. Peço que você coloque, então, esse subespaço vetorial W na forma de combinação linear, igual está aqui no caso S, tá? Aqui você vai ter que resolver o sisteminha, né? Colocar lá nessa forma paramétrica vetorial, tá bom? Vamos ver agora, pessoal, o que que vem a ser um subespaço gerado, tá? Vamos ver aqui o que que vem a ser um subespaço gerado. Então, olha só, a gente acabou de verificar que a gente pode construir subespaços de Kn colecionando uma infinidade de combinações lineares com esses conjuntos aí, tá? Conjunto alfa. Então, olha só, vamos supor que a gente tenha um conjunto de vetores que eu vou chamar aqui de alfa. Então, esse conjunto vai pegar uma lista de vetores, né? No caso aqui, L vetores. V1, V2, V3, até VL, tá? E cada um desses vetores pertencentes lá a um certo Kn. Tá? Então a gente vai criar agora, tá? O conjunto que eu chamo, assim, a gente denota dessa maneira aqui, ó, tá? O conjunto gerado pelos vetores da lista alfa, tá? Também denotado dessa maneira. Ó, repara que são colchetes, tá, pessoal? Então, isso aqui entre colchetes é o que a gente chama de conjunto gerado por esses elementos que estão aqui dentro. Esses elementos também são chamados de geradores, tá? Então, o conjunto gerado, o subconjunto gerado por esses L vetores, nada mais é do que o conjunto formado por todas as possíveis e imagináveis combinações lineares feitas com esses L vetores. Tá? Então, o que que vem a ser o conjunto gerado por esses L vetores? Tá? Esse conjunto é exatamente o conjunto que abarca todas as possíveis imagináveis combinações lineares feitas com esses L vetores. Tá? Naquele corpo, naturalmente, né? Assim, colchetes alfa é o subespaço, vai mais do que um subconjunto, de fato vai ser um subespaço vetorial gerado pelo conjunto de geradores alfa. É fácil verificar que a definição acima é fechada para as operações de soma e de multiplicação, conforme aqui designa os espaços vetoriais. É fácil, pessoal. Só você pegar duas combinações lineares e somar, vai dar uma combinação linear, certo? E se você pegar uma combinação linear e multiplicar por um escalar, também é uma combinação linear. Então, trivialmente, isso aqui é realmente um subespaço vetorial, né, do Kn. Vamos ver um exemplo de como fazer? Então, olha lá, pessoal. Qual é o subespaço vetorial gerado por esses três vetores aqui? Tá? Então, vamos observar, pessoal. A lista beta contém três vetores do R4. Perfeito? Então, estão eles aqui: o vetor 1, 1, 1, 1, o vetor 0, 1, 0, 1, o vetor menos 1, 1, menos 1, 1. Então, o que que a gente vai querer saber? Existe um conjunto, né, um espaço vetorial, que é formado por todas as infinitas possíveis e imagináveis combinações lineares feitas com esses três vetores. Tá? Vamos tentar caracterizar que subespaço vetorial é esse. Então, vamos lá. Pela definição, tá, de conjunto gerado, né, você vai pegar, vai, né, o conjunto gerado por beta é o conjunto de todas as combinações lineares feitas com esses três vetores, tá? Onde o K1, o K2 e o K3 são os coeficientes que podem variar aí infinitamente, tá? Todas as possíveis, todos os possíveis K1, K2 e K3, né? Aqui no caso a gente está no corpo real, tá? Nesse exemplo. K1, K2, K3 reais, né? É uma lista infinita, claro, né? Mas a gente vai tentar caracterizar essa lista. Então vamos raciocinar. Ó. Vamos pegar um vetor genérico x, y, z e t
que é uma combinação linear desses caras, ou seja, pertence ao espaço gerado por beta. Ora, se esse elemento aqui, x, y, z, t, pertence ao espaço gerado por beta, é porque ele é uma combinação linear daqueles vetores de beta, tá? Em outras palavras, esse sistema aqui, ou seja, esse, tem solução, ok? Tem solução. Bom, se esse sistema tem solução, a gente vai construir a matriz ampliada do sistema, né? Quando você constrói a matriz ampliada do sistema, você vai colocar a matriz dos coeficientes junto com a matriz do termo independente B e vai escalonar. A gente já fez isso aqui, tá? Eu peço que vocês verifiquem os passos. Quando eu colocar a matriz dos coeficientes e o termo independente B e escalonar, eu vou obter essa expressão que está aqui, tá? Então, repara uma coisa interessante: ele tem dois pivôs e tem duas, né? A parte A aqui tem duas linhas nulas. Então, repara, para que esse sistema aqui tenha solução, tá? Para que esse sistema tenha solução, o posto da matriz ampliada tem que ser igual ao posto da matriz dos coeficientes. Ora, isso só vai ser possível se z menos x for igual a zero e t menos y também for igual a zero, tá? Ou seja, então, a condição que viabiliza que esse sistema tenha solução é essa daqui, ó. X, Y, Z e T pertencente ao R4, tal que x menos z, só troquei aqui, né? X menos z tem que ser zero e y menos t também tem que ser zero. Então tá aqui, ó, tá caracterizado, tá, o subespaço, né, colchete beta, ou seja, o subespaço do R4, no caso aí, né, gerado por esses três vetores que compõem a lista beta. Eu peço que vocês façam a continha novamente aqui, tá? Faço esse escalonamento daqui para cá e mostro que realmente isso aqui é verdade. Tá? Aqui um exercício também para vocês, ó, mostrar que o conjunto gerado por essa lista gama é o próprio R3. Tá? Mostrar que o conjunto gerado pela essa lista gama aqui, ó, os vetores de gama são esses três aqui, é o próprio R3. E o exercício 2 é resolver o sistema homogêneo que caracteriza esse subespaço vetorial W e mostrar que um conjunto de geradores de W, por exemplo, pode ser esse aqui. Eu encontrei esses aqui, tá? E você? Qual você encontra? Não precisa ser a mesma resposta, tá, pessoal? Pode ter vários conjuntos de geradores alternativos. Vai depender de como você fazer a conta, né? É claro que eles vão estar relacionados. Então, pessoal, agora vamos. Agora que a gente viu, né? Qual é o conceito de independência linear, tá? Vetores linearmente independentes. A gente viu também o conceito de conjunto gerador. A gente vai juntar as duas coisas num conceito que vai se transformar numa definição muito central em álgebra linear, talvez o coração da álgebra linear, que é o conceito de base e dimensão, tá? Então, pessoal, olha só. A gente diz que um conjunto de R geradores Li de um subespaço S, tá? É uma base de S, tá? Como é que a gente vê isso aqui, ó? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Exemplo 2, 1. Então, vamos pegar esses três vetores aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama, ó, 100, 010, 001. Isso aqui é o que a gente chama de base canônica do R3, tá? O R3 tem outras bases também, por exemplo, essa aqui é uma outra base do R3, tá? O que que você vai observar nessas duas bases? Elas são LI, tá? Esses conjuntos são LI, eu peço que vocês verifiquem, isso aqui é trivial, né? E eles geram o R3, ou seja, todos os vetores do R3 podem ser escritos como combinação linear, tá? Tanto da primeira base, a canônica, quanto da segunda, tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó, 2, 2. Vamos pegar esse conjunto aqui, né? É uma base do S, do exemplo 1.5, tá? Por quê? Porque eles são independentes,
tá? E eles, tá? Todos os vetores de S, daquele exemplo que a gente deu aqui, lembra lá, ó? Vamos voltar para lá para aquele exemplo. Esse aqui, ó. Tá vendo? Tá eles aqui, ó. Todos os vetores de S, esses dois vetores aqui são LI, e além do mais, todos os vetores de S podem ser escritos como combinação linear deles, ou seja, eles geram o S, tá? Então a gente diz que esse conjunto aí é uma base de S. Então o que que é uma base de um espaço ou subespaço vetorial? É um conjunto de geradores LI, tá? Toda vez que você tem um conjunto de geradores de um subespaço e esse conjunto é LI, a gente diz que esse conjunto forma uma base do respectivo subespaço, tá? Então, observação, ó, todas as bases de um subespaço ou de um espaço vetorial, né, tem sempre o mesmo número de elementos. Então, por exemplo, toda base do R3 tem três vetores, LI. Toda base do R4 tem quatro vetores LI. Tá? Toda base de S, esse nosso S aqui, né, desse exemplo aqui, 1.5, essa aqui é uma base, mas podem ter outras, tá? Aliás, vai ter outras, uma infinidade de bases, e todas elas vão ter dois vetores. Ou seja, tá? Então, todas as bases de um certo subespaço, espaço vetorial, tem sempre o mesmo número de elementos, tá? Então, essa observação é um teorema que pode ser provado, ela permite a definição de dimensão. A dimensão é justamente, tá, o número de geradores de uma base, tá? O número de vetores de uma base. Ou seja, geradores que são LI, tá? A dimensão, vamos supor que se esse é um conjunto, é, se você tem R geradores LI, né, formando uma base de S, então a gente diz que a dimensão de S é R, tá? Dimensão de S é R. O conjunto que contém o vetor nulo tem dimensão zero, tá? É uma definição ad hoc, e o conjunto Kn tem dimensão n, tá? Respectivamente. Vamos lá. Observação 2.2. Nessa disciplina trabalharemos sempre com bases ordenadas. O que que significa uma base ordenada? Você atribui uma ordem de formação a esses vetores. Então, vou chamar de V1, V2, V3. Em que sentido? É que quando eu for pegar um vetor genérico lá do espaço que ele gerou, no caso aqui o V, eu vou sempre colocar assim, ó, o A1, V1 mais A2, V2, o V3 ligeiramente à direita do que está, né, do termo de V2, o V4 à direita do termo de V3, assim sucessivamente, tá? É autoexplicativo, tá, pessoal? Essa é a ordem que a gente adota, que é a ordem mais simples de todas, tá? Existem outras ordens, poderia adotar uma ordem alfabética, poderia, enfim, ordem, tá? São rótulos que você, tá, coloca nos vetores, tá? Ok? Então, a ordem que a gente vai trabalhar vai ser sempre essa, tá? O que aparecer aqui, um, dois, três, vai aparecer aqui primeiro, depois à direita, depois à direita, depois à direita, assim, autoexplicativo, tá, pessoal? Então a gente vai trabalhar daqui para cima com bases ordenadas, tá? Ou seja, a gente vai pegar o conjunto de geradores LI e vamos listar eles numa certa ordem que corresponde à expansão de qualquer vetor, ou seja, escrever um vetor qualquer como combinação linear deles naquela sequência aqui, como está aqui aparecendo, tá? Isso aqui, se o matemático me ver falar isso aqui, vai ficar horrorizado, né? Mas tá certo. Conceito de ordem para eles é isso aí, só que dito de maneira, tá, formal. Vamos lá. Como vimos, existem dois modos principais de caracterizar um subespaço vetorial, tá? Os dois modos são as seguintes, tá? Então vamos lá. Os dois exemplos vão ilustrar essa coisa aí. Então, olha só, vamos pegar o exemplo 2.3. Encontrar uma base e estabeleça a dimensão do subespaço, escrito dessa maneira aqui, tá? Então, uma maneira de um subespaço aparecer é na forma lá de um sistema homogêneo, se lembra? Então, tá aqui, ó, W é o subespaço do R4, tá? Definido por esse sistema aqui homogêneo, tá? Então, essa é uma das maneiras de aparecer um subespaço vetorial do R4. Vamos encontrar uma base para ele, tá? Então, quando um subespaço aparecer dessa maneira, na forma de um sistema homogêneo, como é que a gente encontra uma base? Resolvendo esse sistema. Vamos lá. Então, resolvendo o sistema, eu peço que vocês façam a resolução do sistema aí, façam o escalonamento direitinho. Isso vai dar no final isso aqui, tá? Verifique. Eu peço que você faça isso aqui, exercício integrante da disciplina. Verifique, então, tá, que fazendo o escalonamento daquela maneira, você vai encontrar algo desse tipo aqui. Você pode encontrar algo ligeiramente diferente, tá, pessoal?
Mas vamos ver. Então, olha só, eu encontrei assim, ó. T igual a beta, Z igual a alfa, y igual a 3 alfa sobre 2 menos beta e x igual a menos alfa sobre 2. Então, né, fatorando aquilo ali, a gente vê que, né, esse W vai ser escrito dessa maneira aqui, ó, tá? Esses são os vetores LI geradores. Repara que eu sei que eles são independentes por causa que aparece nessa forma de, aqui, ó, de escadinha, ó, escadinha. Toda vez que aparecer vetores na forma de escadinha, eles são LI. Por quê? Reproduz lá os pivôs da matriz, né? Enfim, vamos lá. Então, nesse caso aqui, pessoal, a dimensão desse, eu coloquei W minúsculo aqui, mas é maiúsculo, tá? É, o espaço W é maiúsculo. Depois eu vou corrigir, tá? Uma versão aqui dessa apostila que eu vou mandar para vocês aqui. Então, é W maiúsculo, tá? Então, a dimensão desse W maiúsculo aqui é 2, tá? É exatamente o número de vetores da base. Tá? Vamos agora ver o exemplo 2.4. Agora é um outro exemplo, tá, pessoal? É uma outra maneira de apresentar o espaço vetorial, ou seja, como geradores, tá? Aquela maneira lá que a gente viu. Então, agora esse subespaço S, ele não está mais aparecendo como um sistema homogêneo, ele está aparecendo os geradores explicitamente, tá? Então, esse espaço S aqui do R3, um subespaço do R3, ele é gerado por um, dois, três, quatro, cinco vetores do R3. Vamos ver o que que eles estão gerando? Então, como vimos, a gente vai construir uma matriz, né, onde que esses vetores vão aparecer como colunas. Tá? Em seguida, você vai executar as operações de escalonamento. E aí você vai constatar que se você faça, tá? Você vai colocar isso aqui como coluna, vai fazer o escalonamento, e aí você vai constatar que a primeira e a quarta colunas, tá? Essa primeira e a quarta coluna são colunas pivôs. Tá? Aí você vai pegar o primeiro e o quarto vetor da matriz original, ou seja, esse que está aqui, né, o 1, 0, 1 e o menos 1, 1, 0, tá? Que corresponde à primeira e à quarta coluna original. E isso vai formar uma base de S. E, tá? Verifique os cálculos e, naturalmente, a dimensão de S também vai ser 2. Tá bom? É um plano lá, esse Szinho aqui é um plano lá no R3. Tá? Então, olha só, a importância das bases num espaço vetorial, subespaço vetorial, é que, por um lado, esclarece a estrutura dos conjuntos, tá? Ou seja, você vê que eles são formados daquela maneira simples, como combinações lineares de tijolinhos básicos. E, por outro, permite que os vetores sejam representados de modo minimalista, sem ambiguidades. O que que eu quero dizer com isso? Ó? De fato, dado uma base de um espaço vetorial, né, digamos que seja uma base, né? Então, cada vetor desse espaço vai ser escrito de maneira única, como combinação linear dessa base. Tá? Ou seja, então se isso aqui, ó, V1, V2, V3 até Vn, é uma base de V, tá? Então cada vetor de V vai ser escrito, né, como combinação linear de maneira única, ou seja, esses coeficientes são unicamente determinados, lembrando que elas estão ordenadas, tá? Que a base está ordenada, eles vão aparecer nessa sequência. Então esse A1 só vai ser A1, não pode, digamos, se esse A1 for 2, ele só pode ser 2, né? O A2, digamos, seja 3, só pode ser 3 e assim sucessivamente. O número que ele for, que gerar aqui direitinho, né, não pode ser alterado. Então, isso significa unicidade. A base permite com que você escreva qualquer vetor daquele espaço de maneira única, como combinação dos vetores daquela base ordenada. Tá? Isso é ótimo. Tá? Repara, por exemplo, uma analogia, né? A tabela periódica dos elementos. É como se fosse uma base, né? É uma analogia que tem alguma parecência, mas não é perfeita. Mas vamos lá. É como se. Pensa na água. Ela é uma combinação linear de dois hidrogênios com um oxigênio. É uma combinação linear, certo? De fato, não é bem assim, porque são arranjos químicos, né? Mas vamos entender assim em princípio, né? Então você vê que a única maneira de escrever água na tabela periódica é 2H mais um O. Não existe outra maneira, tá certo? Naturalmente zero hélio, zero, tá certo? Certo? 2H mais zero hélio, mais zero lítio, mais zero berílio, mais um O, mais zero ferro, mais zero zinco, mais zero cobalto, ok? Beleza. Então, é unicidade, tá? E permite que cada vetor seja escrito de maneira única, como combinação linear de uma base ordenada. Tá? Então, já que a combinação linear é única, tá? Já que um determinado V pode ser escrito de maneira única, dessa maneirinha aqui,
a gente pode criar o que a gente chama de a matriz V de alfa, ou seja, é a representação matricial do vetor V com relação a essa base alfa, né, que deu origem a essa expansão. Então a gente diz que V de alfa são exatamente, é uma matriz coluna, justamente listando esses coeficientes de maneira vertical, ó, A1, A2, A3, A4. Então isso aqui a gente diz que é uma representação do vetor V relativa à base alfa, ou também se chama de coordenadas de V com relação à base alfa, tá? E naturalmente a gente pode escolher uma outra base, tá, pessoal? Cada espaço vetorial, em princípio, pode ter uma infinidade de bases, tá? Vai depender da natureza do corpo lá e tal. Mas, em princípio, ele vai ter uma infinidade de bases, tá certo? Então, digamos que você escolheu essa base alfa aqui para esse espaço vetorial V. Maravilha, tá? Então, você pegou um vetor genérico e escreveu as coordenadas dele com relação a essa base alfa. Aí um outro aluno, ou você mesmo, poderia ter escolhido uma outra base para esse espaço V, digamos a base beta, cujos vetores ordenados seriam esses n vetores W aqui, tá? Então, nesse caso, o mesmo V seria também escrito de maneira única, né, com relação a essa base beta, ou seja, B1, W1 mais B2, W2 e tal. Então, as coordenadas desse mesmo vetor V com relação à base beta seriam B1, B2 até Bn, tá? Em princípio, elas são diferentes, tá? São representações diferentes do mesmo vetor V, né, usando bases diferentes, tá? Ora, mas como se trata do mesmo vetor, tá? Embora essas matrizes sejam diferentes, tem que ter uma maneira de compará-las, né? E existe. É um dicionário. Esse dicionário se chama matriz mudança de base. E a ordem que se adota é essa daqui, ó. Tá? Como é que você compara o V alfa com o V beta? Assim, ó. Você vai mostrar que eles são iguais se você multiplicar aqui pela matriz mudança de base. Repara aqui a sequência dos índices, ó. V de alfa e de alfa beta. Essa matriz I de alfa beta é que muda da base alfa para a base beta, tá? De cima para baixo. Tá? Então, quando você multiplicar I de alfa beta por V alfa, você vai obter o V beta. Como se fosse um dicionário, tá? Ele troca os coeficientes de uma pelos coeficientes da outra. Você pode mostrar também que a inversa da matriz mudança de base I de alfa beta é a I de beta alfa, né? Você trocou da base alfa para a base beta, o que faz o contrário é que troca da base beta para a base alfa, tá? Natural. Outra coisa, a coisa funciona aqui como viagem por escala, mas repara que a ordem, ó, aquela coisa escrevendo da direita para a esquerda, repara. Eu posso fazer a matriz I de alfa beta dessa maneira aqui, como um produto de ó. Alfa para delta, delta para epsilon, epsilon para teta, teta para beta. É como se fosse viagem por escala, ó. Pensou? Rio-São Paulo, né? Rio-Brasília, poderia. Rio, né? MG, MG, Rio-Manaus, poderia ser Rio-Salvador, Salvador, Recife, 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 Fortaleza, Fortaleza, Manaus. Poderia ser assim, tá? Vai direita para a esquerda, tá, pessoal? Bom, para encontrar a matriz mudança de base, tá? Vamos supor que eu tenha a base alfa, tá? Você conhece, digamos, a base alfa e conhece, digamos, a base beta. Como é que eu faço? Como é que eu encontro a matriz I de alfa beta? Tá? Então, ó, digamos que você conheça a base alfa e também conheça a base beta. Como é que eu consigo calcular a I de alfa beta, ou seja, a que muda da base alfa para a base beta? Fácil, pessoal. Você vai escrever, tá? Você vai escrever a base alfa, a de cima, tá? Aqui à direita. Vai escrever ela como combinação linear da base que está embaixo. Assim, tá? Isso aqui são sisteminhas. Você vai ter que calcular os coeficientes de cada um deles. A gente vai mostrar aqui um exemplo, tá? Calculado isso aqui, pronto. Quando você chegar nessa expressão aqui, morreu, tá? A matriz mudança de base vai ser simplesmente pegar esses coeficientes aqui e trocar. Ó, o que está aparecendo aqui na primeira coluna vai virar a linha aqui da matriz mudança de base. Tá? O que aparece na segunda coluna vai virar a segunda linha, o que aparece na terceira coluna vai virar a terceira linha, o que aparece na última coluna vai virar a última linha. Tá? Peço que vocês vejam aí com atenção. Bora fazer um exemplinho bem simples. Olha só. Como é que funciona isso? Digamos que, vamos pegar aqui no R2. Tá? Digamos que alfa seja essa base aqui, tá? Ordenada. Então, vetor
V1 é 1, 2 e o vetor V2 é o 3, 4. E beta seja essa outra base aqui, ordenada. Então, o W1 é 1 menos 1 e o W2 é 0, 1. Tá? Então, eu quero calcular I de alfa beta. Tá? Aqui muda da alfa para beta. Então, eu vou escrever aqui à direita os elementos da alfa, tá, ó, pessoal? Ah, peraí que eu fiz errado aqui, pessoal. 3, 4. Aqui tá, peraí, 1, 2. Aqui eu escrevi errado, tá, pessoal? Peraí. Ah, não, vamos trocar aqui, pessoal. É que eu fiz errado aqui. Eu vou trocar aqui. Vamos acertar aqui. Na realidade, a base alfa que eu escolhi, eu coloquei aqui 3, 4 aqui, mas está errado. Tá? Então, coloca ali 1, 2, tá? Acerta aí. 5, 4. Tá? Tá? 1, 2, 5, 4. Eu teclei errado aqui o 3, tá? É 1, 2, 5, 4. Tá? Corrige aí. Eu vou corrigir depois aqui, vou mandar para vocês a coisa certinha, tá? Então, ó, 1, 2, 5, 4. E a beta tá certo, tá? A beta é 1 menos 1, 0, 1. Então, aqui tá, pessoal? Corrige aqui, tá? Por favor. Aqui nesse lugar de 3 é 5. Vamos lá. Então, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou escrever do lado esquerdo aqui, eu coloco o 1, 2, 5, 4, tá? Ó, 1, 2, 5, 4. E aqui eu escrevo eles como combinação linear da beta, ó. O W1 e o W2. É fácil verificar, eu já estou lançando aqui, mas você teria que resolver o sisteminha, tá? É fácil ver que aqui vai aparecer o 1 e aqui o 3. Tá? E aqui no lugar do 5, 4, aqui vai aparecer o 5, né? E o 9. Então, repara. Então, quem é aí de alfabeto? Ó, a primeira coluna vai ser 1, 5. A primeira linha vai ser 1, 5. E a segunda linha vai ser 3, 9. Tá certo? Tá, pessoal? Então, eu vou corrigir aqui e vou mandar para vocês. Tá? Pessoal, eu peço que vocês refaçam tudo aí e vejam com calma isso aí. Na quinta-feira, a gente vai prosseguir com esse outro quadro aqui, importante, os 4 subespaços fundamentais de uma matriz. A gente vai ver que associadas a uma matriz, M por N, existem 4 subespaços fundamentais. Tá? O espaço formado pelas linhas, gerado pelas linhas, o espaço gerado pelas colunas, o núcleo à direita e o núcleo à esquerda. Tá? Esses 4 subespaços fundamentais, tá? São associados a uma determinada matriz, são muito importantes para todas as aplicações, tá? Computacionais e formais, tá? Da álgebra linear. Eu vou deixar isso aqui para a aula que vem. Eu peço que vocês refaçam tudo aí, tá? E atenção com essa aqui. Eu vou corrigir, tá, pessoal? Então aqui ficou esse errinho, tá? Não é 3, 4. Na hora de teclar, teclei errado aqui. É 5, 4. Tá? Muito obrigado aí, tá? Qualquer dúvida, pode enviar aqui, tá bom? No grupo. Estudem, pelo amor de Deus. Vamos passar todo mundo nisso aí, porque é muito fácil, tá? Da maneira que a gente vai apresentar a disciplina, vai ser assim, tá? Bem de aplicação para computação. Tá bom? Então, obrigado aí.